E ore ao Senhor para que Ele fale ao seu coração o que Ele falou comigo e o que Ele tem para a sua vida nessa noite, o que Ele tem para as nossas vidas. Ó Deus, aqui estamos diante de Ti. E nós queremos que o Senhor realmente venha ao nosso encontro. Nós queremos que de fato o Senhor fale aos nossos corações. Deus, que essa palavra possa penetrar no coração dos Teus filhos. Que os nossos corações sejam um solo bom. Que a semente da palavra do Senhor possa germinar, ela possa nascer, ela possa crescer dentro de nós, possa dar, ó Deus, bons frutos em nossas vidas. Nós precisamos disso. Fala conosco, Deus. Fala aos nossos corações, Deus. Fala aos nossos corações, Deus. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Espero que realmente Deus fale a você. No Salmo 60, versículos 11 e 12. Salmo 60, 11 e 12. Este é um salmo escrito por Davi. E Davi escreveu esse salmo em tempos de guerra, em tempos de lutas, em tempos difíceis. E eu quero destacar os versículos 11 e 12, quando ele diz: dá-nos auxílio na angústia, dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Queridos, quando nós buscamos uma definição do termo angústia, não vamos encontrar um sentido realmente literal que expresse aquilo que o ser humano pode provar de uma forma tão intensa, tão forte, tão profunda, tão plena, que às vezes as palavras não podem exprimir esse sentimento, essa sensação. Mas eu me lembro de uma situação em que eu estava em uma das nossas células e havia um pai com um filho. E no momento em que nós começamos a louvar, a adorar, aquela criança começou a chorar e ficou desesperada. E o pai ficou sem saber o que fazer, e eu peguei aquela criança e saí, fui para a varanda, a célula prosseguiu. E eu perguntei o que estava acontecendo. E ele disse: eu estou com uma dor aqui, eu estou com medo de morrer, eu estou com medo da minha mãe morrer. E na verdade, amados, aquela criança estava expressando uma angústia em que ele não tinha palavras para dizer qual era de fato o episódio interior, mas ele dizia que estava doendo, que estava angustiado.
E ele chegou a usar essa expressão, talvez tenha ouvido algum adulto falar, mas, queridos, angústia é uma experiência muito comum ao ser humano. Nós podemos afirmar que todas as pessoas já vivenciaram essa sensação de angústia, esse sentimento de angústia. É um sentimento conhecido por todos. Uma pessoa está em estado de angústia, então ela sabe reconhecer a sensação, ela sabe dizer qual é a sensação. Por quê? Exatamente por se tratar, queridos, de um sofrimento interior, de um sofrimento íntimo, a ponto de fato de gerar dor no peito. Estou angustiado, estou profundamente angustiado. Talvez os homens se sintam angustiados em muitas situações e não consigam expressar e externalizar de fato o motivo da sua angústia. Quantos maridos, quantos homens que às vezes não são compreendidos, não são entendidos, quantas mulheres, quantos jovens, quantos de nós sofremos angústia, quantos de nós padecemos o estado de angústia, quantos de nós nessa experiência sofremos essa dor no peito, sofremos esse sofrimento mais interno, né? Esse sofrimento mais sofrido e mais provocador de um certo desânimo e uma profunda tristeza. Davi, num dado momento da sua vida, ou em várias circunstâncias da sua vida, ele expressa sentimentos, e um deles então que nós temos nesse momento é exatamente o sentimento da angústia. Ele ficou angustiado, ele se angustiava pelo seu povo, ele se angustiava pela sua família, ele se angustiava por sua situação, ele queria dar o seu melhor, ele queria fazer o seu melhor, ele queria ser mais eficiente, mas a angústia o tomava, a angústia o envolvia, a ponto realmente dele poder expressar esse sentimento na sua oração ao Senhor, dele fazer essa declaração então pública, né? E dizer: dá-nos auxílio na angústia, dá-nos auxílio na angústia. Queridos, quem não está angustiado nesse momento, com todo esse quadro que nós estamos vivendo socialmente, economicamente, tudo que nós estamos vivendo a nível de nação, de país, a angústia, eu confesso que o meu coração se angustia muito com todas as situações, ou com muitas das situações que a gente olha e diz: o que fazer, como resolver, qual a saída, qual a solução? E sabe qual é o grande problema, queridos, da angústia? É quando de fato nós não temos uma fonte que possa prover-nos aquilo que necessitamos. É quando a nossa esperança está colocada nos homens, é quando a nossa esperança está colocada das circunstâncias, ou quem sabe no acaso. Não vai acontecer algo, vai ocorrer um fato, acontecerá um milagre, algo vai acontecer, e às vezes nós estamos assim: vai acontecer uma coisa para mudar a realidade, para tirar essa angústia do meu peito, para tirar essa angústia do meu coração. Mas o que tem acontecido? O que tem acontecido com você? O que tem acontecido conosco? O nível ou o índice de adoecimento emocional com a angústia é muito mais elevado do que se imagina. Talvez você nem parou para pensar, mas eu posso te afirmar categoricamente que eis aí o grande problema do ser humano. Eis o grande problema. A angústia proveniente de uma sensação de desamparo, proveniente da experiência, e com certeza todos vocês, eu me incluo, todos nós
Passamos por uma fase da nossa vida que é a mais importante, mas que a gente tão pouco lembra. E que marcou a nossa história, que influencia a nossa vida hoje, sobretudo em relação a esse sentimento de angústia. A nossa infância, do 0 aos 6 anos, a fase mais importante no desenvolvimento do ser humano, mas que a grande maioria tem tão pouco conhecimento a respeito, tem tão pouco conteúdo para lidar com esse problema e para ajudar, o ser humano a se desenvolver com uma sensação de segurança. E o primeiro socorro falho, humanamente falando, em relação à angústia, acontece dentro de casa. Pais que não sabem que precisam dar uma atenção, prover os filhos de uma sensação de segurança com firmeza, com princípios, com valores, com carinho, com atenção. Queridos, não é com mimos, não é com bajulação, não é com falta de regras, não é com falta de critérios. O ser humano precisa sim de uma atenção inteligente, pensada, bem articulada, bem trabalhada, com muita disciplina, de fato, com regras, de fato com limites, de fato com conteúdos que possam proporcionar um bom desenvolvimento. Então, quando eu olho para uma multidão, eu vejo a multidão dos angustiados, a multidão daqueles que estão sofrendo sem saber por quê. Talvez você diga que está sofrendo por causa dos políticos, talvez você diga que está sofrendo por causa da economia, talvez você diga que está sofrendo por causa dos governos das nações. Estamos sofrendo por causa da violência, mas existe uma raiz de angústia dentro de nós, proveniente exatamente do estado de desamparo, da experiência de uma certa fragilização do cuidado emocional, que fez com que nós desenvolvêssemos então a angústia que cresce diante das circunstâncias, dos fatos, dos acontecimentos da vida. E quando nos sentimos então ameaçados, nos sentimos inseguros, então você sente aquela dor no peito, você sente taquicardia, você sente um certo pavor, um certo desespero. Seja honesto. Quem lida com a angústia, levanta a mão aí. Seja honesto. No fundo, todos nós, queridos, temos realmente uma luta, temos que travar uma peleja, uma batalha, uma guerra com a angústia. E essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Esta é a palavra do Senhor para nós que naturalmente e humanamente falando, realmente temos que lidar com a angústia de uma forma muito comum, muito insistente, tá? Temos que lidar com ela, temos que lidar com a angústia. Agora, veja aqui, amados, uma questão. Primeiro, a angústia não pode ser vencida naturalmente. A angústia não pode ser vencida naturalmente. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não temos uma capacidade de identificar, de situar até mesmo os nossos motivos.
as nossas razões. Em outras palavras, não sabemos. Por mais que nós tentemos ensinar as pessoas, por mais que as pessoas sejam também notificadas, orientadas, e eu faço isso muito, quando faço atendimentos, e a gente vai lá na origem da angústia automática, que é exatamente esse estado de alerta no qual a nossa estrutura emocional entra, e de repente nós nos abalamos. Então, por mais que você saiba como lidar, por mais que você tenha habilidade, por mais que você tenha conhecimento, você será insuficiente para vencer a angústia naturalmente. Mas olha o que Davi disse no versículo de número 11: vão é o socorro do homem. Eu diria que um primeiro passo é você começar a identificar essa sensação. Um passo importante, natural, que você pode dar é exatamente identificar: por que eu estou assim? Por que eu me sinto inseguro? Por que eu me sinto fragilizado? Então buscar descobrir o porquê. Mas lembre-se, o que Davi disse é verdade: vão é o socorro do homem. Por quê? Queridos, nós vamos sempre, de certa forma, nos sentirmos frustrados na busca do socorro, do auxílio humano. Nós estamos sempre passando por frustrações quando estamos esperando que pessoas nos auxiliem, nos ajudem e realmente contribuam para o nosso bem-estar o tempo todo. Você já notou que você e eu temos muitas expectativas em pessoas? A esposa tem expectativas no marido. Na medida que o marido não atende a essas expectativas, ela se sente frustrada. Então ela começa, de certa forma, a apontar, o marido como uma das causas da sua angústia. Eu me sinto angustiada por causa do meu marido. É comum a mulher se sentir angustiada por causa do marido, mas é importante entender que, na verdade, existe uma semente da angústia dentro do seu coração, na sua alma, que vem lá de trás e que talvez você ainda não sabe exatamente. Por exemplo, uma mulher que não se sentiu amada, protegida pelo pai, ela nunca se sentirá protegida pelo marido. Pastor, mas nunca? Estou dizendo naturalmente, nunca. Porque já existe então na alma uma angústia automática da insegurança, de não ter proteção, de não ter atenção, de não ter carinho, de não ter um retorno positivo do pai. E por outro lado, o marido que não teve segurança, proteção também da mãe ou do pai, e aí vou afirmar, a mãe também é importante, dos pais, Então vão refletir isso, essa angústia vai estar presente. E aí, a coisa mais comum é vermos uma mulher reclamando: meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido aquilo outro, E a lista de problemas e defeitos, e de insatisfações, de angústia por causa do marido é grande. Mas os homens também em relação às esposas, Isso é muito comum. Mas eu diria que os homens vão falar menos, vão dizer menos, talvez vão atribuir menos. Não estou dizendo que não façam isso, fazem também, queridos. Então precisamos entender que de fato o socorro humano é insuficiente. Por que será? Por que será que o socorro humano é insuficiente? Olha o que Jeremias diz lá no capítulo 17, versículo 5. Ele diz assim:
Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por mais seguro, por mais autoconfiante, por mais que você consiga identificar seus valores, seu potencial, não faça da sua carne, não faça de você mesmo o instrumento que vai gerar, o que vai produzir a segurança que você necessita. Precisamos entender que de fato, amados, o nosso braço, a nossa carne, o nosso coração, ele vai se sentir inseguro, baseado na insegurança natural do ser humano. Então nós precisamos do Senhor. Por se tratar de um estado emocional, a angústia não pode ser removida pelas mãos humanas. Então entenda isso. Você não pode remover a angústia. Deixa eu ir lá, deixa eu pegar, arrancar, jogar fora, tá? Vejamos então alguns dos motivos pelos quais afirmar que é vão o socorro do homem. Porque Davi disse que é vão o socorro humano? Porque o socorro humano é limitado. Nós somos capazes sim de socorrer, nós somos capazes sim de proteger, nós somos capazes sim de fazer o bem, nós somos capazes sim de assistir, mas queridos, não podemos nos esquecer disso. O socorro humano é limitado, ou seja, o ser humano é limitado. Sempre vamos ter que lidar com as limitações que nos impedem de identificar os motivos ou as causas da angústia. O coração humano só pode ser esquadrinhado por Deus. Ele só pode de fato ser sondado por Deus. Por isso Jeremias diz no capítulo 17, versículo de número 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Queridos, nos frustramos quando esperamos em pessoas limitadas, mas nós somos causadores de frustrações também. Nós provocamos frustrações também, às vezes não percebemos. Então estamos decepcionados, ficamos decepcionados, talvez vamos permanecer decepcionados com as pessoas falhas ao nosso redor, com as pessoas que amamos, mas nos esquecemos que somos provocadores também de decepções, que não conseguimos completar, que não conseguimos preencher, e assim esperar o socorro humano com limitações pode ser em vão. Você pode não alcançar de fato a cura para a angústia. Outro aspecto, o socorro humano é imperfeito, além de limitado, ele é imperfeito. Ou seja, a perfeição é algo que nós desejamos ardentemente. Está aí um dos problemas das nossas frustrações, é que nós estamos esperando que as ações e reações das pessoas que convivem conosco sejam perfeitas. E na medida que estamos esperando essa perfeição, então nos decepcionamos. É muito comum, em relação à vida espiritual, alguém olhar, para o seu líder e esperar a perfeição. Eu me lembro de uma pessoa, um dia olhar para mim e dizer: pastor, você peca? Eu falei: não estou ouvindo isso. Pastor, você peca? Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Não há justo nem sequer um, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando você espera a perfeição, quando você realmente está lidando com o ser imperfeito, a frustração virá, ela vai acometer a sua vida, ela vai tomar a sua vida. Então, quando nós nos empenhamos em esperar
em aguardar com expectativa o socorro dos imperfeitos, as decepções virão, a angústia irá aumentar, nós vamos de fato sofrer. Então o sofrimento será uma consequência da tentativa natural de resolver o problema da angústia. Veja, eu não estou dizendo que você não tenha que abrir os olhos, prestar atenção, buscar identificar, conhecer a sua história, e investigar a si mesmo, né? E buscar identificar os motivos pelos quais você está angustiado. Mas não adianta esperar que em você é a solução e que no outro a solução, porque não há. E aí vem, queridos, um terceiro argumento: o socorro humano é muitas vezes decepcionante. Você já fez algo por alguém e se sentiu frustrado porque a pessoa não entendeu o que você fez? Essa semana eu ouvi alguém fazendo um relato de uma situação de ter socorrido uma pessoa há muitos anos atrás, e teve que fazer uma viagem levando essa pessoa em socorro, e depois de horas e de defeito em carro, e de finalmente chegar, ela se sentiu extremamente frustrada, na medida em que ela não conseguiu identificar o porquê aquela pessoa estava no estado em que estava, porque ela pensou que pelo fato da pessoa ter sido socorrida, num pós-festa, a pessoa estava numa espécie de ressaca. E na verdade ela tinha tido um AVC. E eu me lembrei então de uma situação em que eu socorri uma pessoa que havia vindo de uma festa e que tinha os sinais de embriaguez. Num primeiro instante eu perguntei se havia bebido e tudo, mas de pronto peguei aquela pessoa, coloquei no carro, levei para o hospital, e depois houve um nível de frustração da família comigo, porque eu perguntei se ele havia se embriagado. Muitas vezes, por melhor que seja a intenção, por mais pronto que você ponha, por mais que você se esforce para ajudar, para socorrer alguém, o socorro humano muitas vezes é decepcionante. Por isso Davi então diz: vão, é o socorro humano. Ele é insuficiente para suprir, ele é insuficiente para aplacar, para arrancar a angústia, para tirar a angústia do coração, amados. Nós não temos condições, de fato, de operar em relação ao ser humano, tirando os motivos, as razões ou as sensações que estão no mais íntimo, no mais profundo da alma. Somos provocadores de decepções. Diante da angústia, então, queridos, o que fazer? E aí a resposta de Davi é interessante. Ele diz que para vencer a angústia é preciso de Deus. Ele diz que para vencer a angústia há que se ter dependência de Deus. Precisamos do socorro de Deus para vencer a angústia. Veja o que ele diz então no versículo 11: dá-nos auxílio. Ele está dizendo: Deus, dá-nos auxílio na angústia. E talvez você diga: e agora, o que eu faço? E aí? Estou angustiado, estou com uma dor no peito, estou com uma sensação de impotência, eu estou com uma sensação de incapacidade. E aí, o que é que eu faço?
De fato, para a alma angustiada, amado, só existe um remédio, só existe uma fonte de socorro, só existe um alívio, só tem uma fonte de cura. Só Deus pode curar a angústia do seu coração, só Deus pode arrancar a angústia do seu coração, só Deus. Amados, a oração é realmente a prática que o cristão, que o servo de Deus, a serva de Deus, que nós temos que ter para vencer a angústia. Nós precisamos de fato buscar ao Senhor para vencermos a angústia. A oração pelo socorro de Deus. Davi está dizendo: ó Senhor, é isso que nós precisamos do teu auxílio, dá-nos auxílio na angústia, dá-nos auxílio na angústia. Ah, queridos, então aí está o segredo. Se esse é o segredo, é o que nós precisamos buscar para as nossas vidas. De fato, para a alma angustiada só existe uma fonte de socorro, para alívio e mesmo cura desses sentimentos: oração, oração. Como precisamos orar, como precisamos buscar ao Senhor. No Salmo 62, no versículo 1, o salmista diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha, a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Reconhecer isso, saber que Deus é esta fonte, que Deus é o nosso socorro, que Deus é aquele que de fato tem salvação para as nossas vidas. No Salmo 118, versículo de número 5, o salmista diz: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Como está o seu coração? Como está a sua alma? Como eu gosto do Salmo 121, quando o salmista diz: releva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O reconhecimento, a convicção, a certeza. Os seus olhos, ao contemplar tudo que ele contempla, ele olha e diz: o meu socorro está para além do que eu contemplo, o meu socorro vai além de tudo que eu vejo, o meu socorro vai além de tudo que eu tenho, o meu socorro vai além realmente dos recursos que existem, naturais. Meu socorro vem do Senhor. Deus te vê, Deus se importa com você, Deus não se esquece de você, Deus sabe das suas incertezas, Deus sabe das suas inseguranças, Deus sabe que você precisa dEle. Sabe, desde que eu bati os olhos nesse Salmo 60, versículos 11 e 12, Deus falou ao meu coração e disse: essa é uma palavra para você ministrar para a igreja. E sabe, eu comecei a meditar, e Deus tem falado ao meu coração. E hoje Deus falou ao meu coração durante um tempo em que eu andava, dirigia e falava com Ele, chorava e dizia: Deus, só o Senhor realmente pode suprir a minha alma, só o Senhor pode suprir a minha vida, só o Senhor pode alcançar a minha vida. E eu declarava para Deus a minha dependência dEle. Queridos, nós podemos e devemos nos valer de todo o potencial humano, dos recursos que existem, disponíveis para a resolução dos problemas da vida. Porém, como quem teme a Deus, as nossas esperanças e expectativas precisam estar no Senhor, precisam ser colocadas em Deus. Nós precisamos de fato dizer: olha, a razão pela qual tenho que alimentar a minha vida espiritual na palavra de Deus é exatamente pela necessidade que temos de dependermos, de obtermos
respostas de Deus para as nossas angústias. Hoje eu bati os olhos numa frase de um pregador, Charles Spurgeon, e uma frase de efeito dele, em uma das suas pregações, me chamou a atenção, e ele diz: as orações mais doces que Deus já ouviu são os gemidos e suspiros daqueles que não têm esperança em nada, além do seu amor. Quando você gemer e suspirar e disser: eu não espero em mim mesmo, eu não espero na minha força, eu não espero no meu conhecimento, eu não espero nos homens, eu não espero no dinheiro, eu não espero no trabalho, na profissão, eu não espero na família, eu não espero no governo, eu espero em Deus. O Senhor é a minha esperança, eu dependo dEle, eu vivo por Ele e para Ele, a minha vida é dEle, está nas mãos dEle, a minha esperança é viva, porque eu vivo para esse Deus cuja esperança não morre. Amém? Sabe, Deus quer ouvir a sua oração, Deus quer ouvir o seu suspiro, Deus quer ouvir o seu gemido, Deus quer ouvir as suas lágrimas. Deus quer você dizendo para Ele: eu dependo do Senhor, eu não posso viver sem o Senhor. Talvez você diga: não, eu não tenho tanto problema com a angústia não. Eu quero te dizer, você tem. Não é que eu estou sugerindo não, irmão, o ser humano tem problema com a angústia. Uma mãe se angustia pelo filho, a mãe se angustia pelo bebê, se angustia pelo menino de 5 anos, pelo adolescente, pelo jovem, pelo filho casado. A mãe se angustia, o pai se angustia, nós nos angustiamos. Há muitos motivos. A sua alma tem como característica a necessidade de uma proteção plena, perfeita, e você não recebe isso. É uma perda. Perdeu alguém, se angustia. Se sentiu inseguro, se angustia. Tem incertezas, se angustia. Sentiu medo, se angustia. Olha para o presente, se angustia. Olha para o futuro, se angustia. Mas eu não estou vendo o futuro. Mas, irmãos, nós temos uma tendência a projetar o futuro, E o amanhã pertence ao Senhor. Você tende a se angustiar. Deixe a sua alma realmente gemer na presença do Senhor. Esta é a receita do profeta Jeremias. No capítulo 17, Jeremias 17, versículo 7, se ao contrário da confiança no homem, ele enfatiza, então ele traz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo que você diga: mas o que é que eu vou comer, o que eu vou vestir, como é que vai ser? E a minha saúde, o meu plano de saúde, o meu salário? Eu confio em Deus, mas muitas vezes estamos confiando muito mais nessas coisas. E a angústia vem, e o Senhor diz: olhem para as aves dos céus, elas não semeiam e nem colhem. Outro dia o pastor Denner mandou uma mensagem para nós, no nosso grupo dos pastores, E uma das dicas para viver melhor é passarinhar. E eu fiquei pensando em passarinhar, e eu tenho visto os pássaros ultimamente, E eu resolvi fazer um comedouro para pássaros. E eu percebi, queridos, que olhar passarinho comendo e cantando é bom demais, Mas passarinhar lembrando que Jesus falou:
as aves do céu não semeiam e nem colhem, mas eu as sustento. Então Deus te sustenta, Deus nos sustenta, Deus cuida de nós, Deus age em nosso favor. Isaías 38, versículo 17, o rei Ezequias, quando confrontado pelo profeta Isaías com um recado de Deus: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Ezequias se prostrou diante do Senhor, e ele orou e ele clamou, e Deus liberou uma palavra que ele seria curado, que ele viveria 15 anos, e Ezequias faz uma oração, e a oração de Ezequias, eu quero citar só um pedacinho da oração, está lá no capítulo 38 de Isaías. Ele diz assim no versículo 17: eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Amados, às vezes é na angústia que nós vamos reconhecer que não somos nada, que não somos capazes, que o nosso Deus nos ama, se importa conosco, usa de misericórdia conosco, dá-nos a sua graça, Ele nos deu salvação. E sabe o que importa? É que se você apagar aqui, se a sua vida findar aqui, Ele lançou para trás de si os seus pecados. Sabe, há perdão para você. Às vezes o pecado é uma das causas da angústia. Às vezes o pecado pode ser o motivo de um sofrimento, de uma angústia no coração. E a confissão, e o colocar e abrir o seu coração com o Senhor, e colocar para fora o que está no seu coração, é a receita para você obter cura do Senhor. Ezequias tinha a convicção: Deus lançou para trás, para as suas costas, todos os seus pecados. Havia perdão de Deus para a sua vida. Há perdão de Deus para a sua vida. Quero concluir dizendo, queridos, a melhor escolha que temos a fazer diante das circunstâncias e momentos da angústia é mesmo recorrer a Deus, porque é Ele que vai arrancar a angústia, Ele que vai tirar a angústia dos nossos corações. Vamos ficar de pé? Disse o salmista: esperei confiantemente no Senhor, ou com paciência, e Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Isaías 41:10, o Senhor fala através do profeta: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra da justiça. No capítulo 43 de Isaías, aliás, isso, versículo 25, ele diz: o Senhor diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus quer tomar tudo aquilo que aflige a sua alma, tudo que angustia a sua alma. Deus se importa com você, Ele está olhando para você, Ele está te vendo. Ele está dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo. Eu queria que você fechasse por um instante os seus olhos. Permita som.
Permita que o Espírito Santo te leve a de fato colocar em prática esse recurso para vencer a angústia. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derrama sem fim. Deus, ó Senhor, aqui estamos na tua presença. Estamos declarando que na fragilidade do nosso ser, da nossa alma, somos sim tomados pelo sentimento da angústia, por essa sensação de frustração, de insatisfação, que às vezes sequer identificamos, não sabemos às vezes as causas, às vezes sim, Senhor, níveis de decepção, frustrações, Senhor, às vezes expectativas frustradas, Senhor, aqui estamos declarando que ainda que tenhamos que passar por angústias, tribulações, nós confiamos em Ti, Deus. Cremos que o Senhor nos suprirá, cremos que o Senhor nos assistirá, cremos que o Senhor estará conosco. Cremos sim, Deus, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus do qual dependemos. Declaramos, Deus,
precisamos de Ti, Deus. Que vamos viver nessa dependência do Senhor. Sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus. Sim, Deus. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Se as lutas vêm tentando me afastar de Ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Senhor, estamos na Tua presença declarando que ainda que temos que enfrentar situações, circunstâncias adversas, ainda que temos que lidar com esse sentimento que às vezes se revela invencível, Deus, nós nos colocamos diante de Ti para buscar o socorro do Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti para dizer que não vamos desistir de esperar, de confiar, de depender do Senhor, que nós faremos isso, nós lutaremos. A angústia não nos vencerá, a angústia não nos paralisará, a angústia não nos abaterá, Senhor. O Senhor é sobre nós, o Senhor é o nosso Deus. Porque como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Tudo que nos angustia, distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor,
mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Precisamos de ti, Deus. Que nessa noite o Senhor realmente conduza a tua igreja. O Senhor nos conduza para esse nível mais elevado, Deus, da dependência do Senhor, da busca do Senhor. Ó Deus, do saber que Tu és o socorro, Tu és essa fonte de socorro. A angústia não nos dominará, ela não nos abalará, ela não nos fará desistir, Deus. Nós vamos avançar, nós vamos prosseguir, nós vamos vencer toda angústia. Eu queria que você declarasse: eu vou vencer toda angústia. Em nome de Jesus eu vou vencer toda angústia. No socorro do Senhor eu vencerei toda angústia. O Senhor é a minha vitória. O Senhor é o Deus que me socorre. O Senhor é o Deus que tira a angústia da minha alma. O Senhor é o Deus que tira a angústia do meu coração. O Senhor é o Deus que me traz alívio. O Senhor é o Deus que me cura, que me sara. O Senhor é o Deus que nos restaura. O Senhor é o Deus que nos fortalece, Deus. Aleluia. Aqui estamos diante do Senhor declarando nesta noite. Diga: Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra me impulsione a lutar, a pelejar, não com as minhas próprias forças, não confiado em mim mesmo, no homem, mas confiado em Ti, que Tu és o meu Deus. Tu és o socorro bem presente na angústia. Tu és o auxílio na tribulação. Tu és o meu Deus. Renova o meu espírito. Renova o meu espírito. Eu quero sair daqui renovado, restaurado pelo Senhor. Oh Deus, eu creio nisso. Nós cremos, por isso te buscamos, por isso clamamos. Em nome de Jesus. O Senhor sabe os motivos, o Senhor sabe a origem, o Senhor sabe as causas de toda a sensação angustiante que às vezes tem vindo, e ó Deus, tem de alguma forma inquietado, incomodado os corações dos teus filhos. O Senhor, como o próprio Davi confessou, declarou, como o salmista disse: na angústia clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim. Deus, aqui estamos nós nessa noite dizendo que recebemos esta palavra como uma palavra que nos projeta para prevalecer e superar toda a angústia. Não é confiado em nós mesmos, ó Deus, não é confiado no braço humano, na carne humana, não é confiado, ó Deus, naquilo que, mesmo com todo o potencial que o Senhor concedeu ao ser humano, é possível fazer. Mas é confiado que o Senhor é o Deus que não nos decepciona, que não nos abandona, que nos assiste, que nos supre. O Senhor é o Deus que virá. O Senhor é o Deus que nos socorrerá no tempo da angústia. Toma-se os teus filhos, toma a tua igreja, derrama a tua graça, a tua unção, o teu poder, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, e fortaleça sim o teu povo, a tua igreja. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, vá na bênção do Senhor, dá um forte aplauso ao Senhor. Vamos ter uma semana vitoriosa, tá? O Senhor estará olhando e cuidando da sua vida. Deus tudo vê quando estás ou até desprezado pelos seus amigos. Pensas que está só, mas na verdade Ele está contigo. Deus tudo vê, não perca a esperança, e a bênção virá.
está demorando, só Ele sabe a hora de te abençoar. Se está demorando, só Ele sabe a hora de te abençoar.